Vamos tentar reescrever 6/12 como decimal. Sugiro que pause o vídeo e tente sozinho. Uma dica: tente reescrever esta fração não em termos de duodécimos, mas em termos de décimos. Vamos dar uma olhada na fração. Digamos que isso aqui seja 1/12. Isto é 1/12, certo? Vou fazer 12 deles. Vou copiar e colar. 2/12, 3/12. Vou copiar e colar os três juntos. Copiar e colar. Aí. A gente tem agora sobre 12, que já vou pintar. Agora temos 9/12 e agora aqui 12/12. A gente quer 6 dessas duodécimas partes. A fração representa 6 de 12 partes. Vou pintar 6 delas. Vamos ver se eu consigo. Vou pegar um pincel maior. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, 6/12. Vou pintar tudo isso. Pronto. Representamos a nossa fração. Como representamos isto aqui em termos decimais? Uma coisa que dá para dizer é que tanto o 6 como o 12 são divisíveis por 6. Então, que tal dividir para reescrever este inteiro não em termos duodecimais, mas em termos de metades? Como fazemos isso? Dá para chamar tudo isso aqui de metade. E esta é outra metade. Outra forma de pensar é pegar 6 das 12 partes e transformar numa metade. Em relação ao número de partes que temos, vamos dividir este número por 6. Vamos fazer isso. Vamos dividir o número de partes por 6 para ficar só com 2 partes. A gente vai ter só 2 metades. Esta é uma metade e esta aqui é a outra metade. A gente tinha 12/12 e agora vamos pegar 6 de cada vez e juntar para ficar só com 2 partes. Mas quanto esses 6/12 serão em metades? Repetindo, juntamos 6 coisas em uma. Então, também vamos dividir isto por 6. Vamos dividir isto por 6 e vai ser a mesma coisa que 1/2. E vemos essa metade bem aqui. Bem aqui. Em outros exercícios, multiplicamos o numerador e o denominador pela mesma quantidade para chegar a uma fração equivalente. Agora, a gente está dividindo o numerador e o denominador pela mesma quantidade para chegar à mesma fração, certo? Espero que 1/2, que é equivalente a 6/12, faça sentido para você. Mas por que fiz isso? Não era para pensar em termos decimais? Sim, é para fazer isso. Mas 1/2 é bem fácil de reescrever em termos decimais. De novo, vou expressar uma metade. Vou escrever assim. Eu posso representar 1/2 de novo. Digamos, claramente isto aqui é 1/2. Estou representando a fração de novo. Então, pego 1 inteiro, divido em 2 e uma metade. Como já vimos, isso é equivalente a 6/12. Quero escrever em termos decimais. Se eu pegar cada uma dessas metades e dividir em 5 partes, vou fazer isso. Então, vou dividir em 1, 2, 3, 4 e 5. Pronto, perfeito. Então, o que foi que eu fiz? Agora tenho 5 vezes mais partes. 5 vezes mais partes. E a metade vai representar 5 vezes tantos décimos. Isto vai ser igual a 5 décimos. Eu vou usar o verde aqui. 5 décimos.
Note que 6 sobre 12 é a mesma coisa que 1/2, que é a mesma coisa que 5 décimos. O que eu fiz foi multiplicar o numerador e o denominador por 5 para ficar com 10 no denominador. E 5 décimos é a mesma coisa que 5 vezes 1 décimo. Dá para representar isso como um decimal, ou em notação decimal. Digamos que esta seja a casa das unidades. Se a gente andar uma casa para a direita da vírgula, esta é a casa dos décimos. Esta aqui é a casa dos décimos e temos 5 décimos. Então, colocamos um 5 aqui e a gente pode reescrever como o decimal 0,5, o que é a mesma coisa que 5 décimos. E ainda daria para ter solucionado assim: 6 é a metade de 12. Então, qual é a metade de 10? 5 é a metade de 10. Então, 5 décimos é a mesma coisa que 5 vezes 1 décimo, que é a mesma coisa que 0,5 representado como decimal.